muita candeeira que está se apagando, ou seja, será que tem igrejas que não perceberam que o brilho do Espírito Santo já saiu de lá de dentro? Isso. Eu creio, meu pastor, que nós estamos vivendo essa época. Muitos pastores estão perdendo a luz da palavra, estão perdendo de ensinar as suas ovelhas como realmente tem que ser. Estão esquecendo de usar a palavra e sim querer usar a sua autoridade. Nós, como os pastores, nós temos que entender que nós temos que viver debaixo da obediência de Deus, até porque a Bíblia vai dizer lá em Samuel que é melhor obedecer do que sacrificar. Então nós estamos vivendo uma época que as pessoas querem colocar o seu eu à frente daquilo que Deus quer fazer, entendeu? Então, por isso que eu vinha conversando dentro do carro, quando eu vinha para cá, e eu vinha dizendo com a minha esposa e uma ovelha minha que estava presente, eu vinha dizendo que muitas das vezes as pessoas estão esquecendo de estudar a palavra, de se apegar à palavra de Deus e começa a fazer o quê? Os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E quando você começa a fazer seus próprios desejos, suas próprias vontades, você está perdido dentro da casa. A casa, meu pastor, mesmo que a casa esteja de uma forma desordenada, mas se você estiver na luz da palavra, você vai ouvir a voz de Deus. Quer base bíblica? Vamos para a base bíblica, eu gosto de Bíblia. Lá em Samuel, a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli estavam em pecado, Ofni e Finéias. Mas dentro da casa onde estavam Ofni e Finéias e o próprio Eli, que passava a mão na cabeça dos filhos, tinha Samuel. E Samuel dentro da casa foi chamado por Deus. Ele ouviu a voz de Deus dentro da casa. Porque mesmo que a casa esteja corrompida, mas tem alguém que está vivendo a luz da palavra, vivendo aquilo que Deus escolheu. Então podemos dizer que, por mais que nós venhamos ver igrejas que estão assim, apegadas com movimentos, porque a gente, é como o senhor citou, a gente vê muita gente apegada com coisas que a gente vê que é mais carnalidade, ou até mesmo menino na fé, não tem um entendimento, mas por mais que tenha tudo aquilo ali, podemos dizer que sempre tem um Samuel ali aí dentro para poder alertar. Tem. Eu acho que porque nós sabemos que lá, em Apocalipse, Deus ele usa João para mandar as cartas para as igrejas. E tem igrejas que o próprio Deus chama de sinagoga de Satanás. Sim. Né? Então, se Deus ele revela ali, automaticamente ele não deixou de amar. Porque a Bíblia diz que ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Né? Todos nós, Deus ele olha para a gente com um olhar de misericórdia. Né? Para mim, para você, para todos nós. Ele olha com um olhar de misericórdia. Então, nós temos que entender o que eu entendo hoje, o que falta muito hoje, é a luz, é a palavra. O que está faltando hoje. Muitas pessoas perecem, a Bíblia vai dizer em Oséias capítulo 6 que meu povo perece por falta de conhecimento. O texto não diz, meu povo perece por causa de Satanás. Não, o texto diz que o povo perece por falta do conhecimento da palavra. Então nós entendemos com o quê? Nós entendemos que a falta da busca da palavra, de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, acaba fazendo que as pessoas venham a perecer. Mas ainda dá tempo de acender a candeia, ainda dá tempo de varrer a casa. Porque a Bíblia ela é categórica em dizer 2 pontos nós achamos interessante nesse texto aqui. Primeiro ponto, ela percebeu que perdeu. Então isso aqui é ideal. Você perceber que você está perdido. Porque quando você percebe que você está perdido, você vai fazer o quê? O que está escrito em Mateus 6,7. Pedir, se vos abater e a porta abrir. Então a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É pedir a Deus discernimento. É pedir a Deus um caminho, um direcionamento para onde ir, o que fazer. Então o que é que acontece? Nós entendemos aqui o primeiro ponto. Ela reconheceu que perdeu. Segundo ponto, ela acendeu a candeeira. Então o que é que acontece? Vou buscar a palavra. Eu me perdi, mas eu vou me achar. Né? Nós entendemos isso aqui. E o terceiro ponto, ela varre. Porque muitas das vezes nós temos que varrer para tirar toda a sujeira. Para tirar toda a sujeira, justamente. Toda a sujeira. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Nós sabemos que a Bíblia ela tem um texto que enfatiza, que vai dizer bem assim, afastar-vos de mim, maldito da minha alma, porque não vos conheço. Mas o verso B diz o quê? Mas em seu nome eu curei, no seu nome eu expulsei demônios. Então nós entendemos uma coisa aqui. Nós entendemos que muitas pessoas não vão herdar o reino do céu. Por que não vão herdar o reino do céu?
Porque justamente estão dentro da casa, mas estão perdidos dentro da casa. Porque se eu pergunto ao senhor, quem é que vai expulsar demônios no nome de Jesus? Pois é. Quem é que vai curar no nome de Jesus? É crente ou é ímpio? Aí você falou algo